Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos e candidatas a deputado estadual e federal aqui do Vale dos Sinos, nas cidades onde a Vale TV tem a sua audiência pelo canal 14 da NET. E eu tenho aqui ao meu lado o Lucas Redecker, hamburguense, e que está se candidatando, está colocando o seu nome à disposição mais uma vez ao pleito de deputado. Muito obrigado pela tua presença, disputar, disponibilizar o teu espaço para que possa conversar com a nossa audiência aqui. Obrigado pela tua presença. Uma honra para mim, Tobias, estar aqui na minha cidade, Novo Hamburgo, a gente que anda o estado inteiro debatendo política. É muito importante nós conseguirmos estar na nossa cidade, a cidade que eu me criei, que eu iniciei a minha caminhada política. Estou indo para a minha 5ª eleição, concorri a prefeito em 2004 em Novo Hamburgo, perdi aquela eleição, as pessoas se lembram. Concorri a vice-prefeito do Jardim Oscarini, perdi aquela eleição e 2 mandatos de deputado estadual. Agora estou pleiteando uma cadeira em Brasília para poder representar a nossa região, aonde as coisas acontecem, aonde os recursos são destinados do Brasil inteiro e para onde nós queremos com que os recursos que são destinados para o Brasil inteiro retornem para os nossos municípios, para o nosso estado. Muito embora tu tenha uma experiência bem grande desde 2002, então, né, como candidato, tu já participaste de vários pleitos eleitorais e enfim, jovem. E qual é a tua percepção desta campanha eleitoral com relação às outras? O que ela tem de diferente? O que realmente pega nessa campanha que não pegava nas outras? Uma ótima pergunta, Tobias. Eu acho que não só nós que concorremos, mas vocês da mídia e o eleitor nota uma eleição diferente. Esta é uma eleição, primeiro, que nós temos um regramento modificado. Não temos mais cavaletes, não temos mais carros de som, não temos mais showmício, como já tinha sido proibido nas últimas eleições. Temos um regramento específico para o uso de placas e um volume eleitoral de campanha nas ruas muito menor do que as outras, né? Para nós que somos candidatos, eu creio que nós tivemos que nos adaptar no decorrer das eleições às regras que vão sendo modificadas todas as eleições. Na minha leitura, isto é errado, né? Porque nós temos a cada pouco tempo uma mudança no Congresso Nacional. Eles não têm capacidade, o Congresso, de fazer uma reforma política. Eles têm que fazer remendos de uma reforma política, que muitas vezes esses remendos ficam piores do que melhores para o resultado e principalmente para a população escolher o seu candidato, né? Nesse caso, em relação à sujeira e poluição visual, aquela questão antiga que era uma coisa muito chata, que eram os cavaletes nas ruas, eu acho que isso melhorou, né? Mas uma das críticas que eu faço é que aqueles candidatos que não são conhecidos, estão querendo se tornar conhecidos e querem ter tempo para fazer a campanha, tempo para ir para a rua, para conversar, para debater com as pessoas, eles estão prejudicados. Eu me coloco no lugar deles porque eu também já comecei e iniciei como candidato sem ser conhecido e tive que ir para as ruas buscar expor o que eu pensava e conversar com as pessoas, né? A mesma condição do regramento que foi feito dos fundos eleitorais, das distribuições financeiras dos partidos, da própria questão do financiamento público de campanha em relação ao financiamento de pessoa jurídica e física, tudo isso mudou. E isso faz com que nós tenhamos a condição de privilegiar quem tem mandato de deputado federal e está concorrendo à reeleição. Claro que isso não está na lei. Esta é uma definição dos partidos. Nós, candidatos, muitos discordam do seu próprio partido, mas tem que cumprir a regra. Eu costumo dizer o seguinte: eu concorro a deputado federal com um regramento, com a legislação me dando condições de fazer ou não algumas coisas como candidato na campanha. Eu concordando ou discordando, eu tenho que cumprir a regra posta. Eu só vou poder mudar isto quando eu for deputado federal e propor essas mudanças para debater, evidente, em Brasília, colocando aquilo que nós achamos que de fato seja conveniente. Não adianta ser hipócrita, eu discordo de tudo. A lei é essa, eu tenho que trabalhar dessa forma. Agora, eu tenho que lutar para mudar a legislação. Quando chega a Brasília, nós temos uma reforma política, suposta reforma política, a gente acaba vendo que as coisas não mudam, ao contrário, mudam para permanecer e ter o menor índice de mudanças de cadeira e de renovação no Congresso Nacional que nós vamos ter em relação à perspectiva que as pessoas esperam no Congresso. O Eduardo Leite, que é o teu candidato a governador, está na ponta disputando com o atual governador do estado, o Sartori. No teu eventual mandato como deputado, futuro mandato como deputado federal,
quais são as viabilidades de crescimento tendo o governador Sartori ou o governador Eduardo Leite? Bom, primeiro, nós estamos avaliando pesquisas, né? E não avaliando através de pesquisa, não resultado de urna. Considerando que as pesquisas também não representam necessariamente as pesquisas elas dão uma diretriz, geralmente, né? E se nós avaliarmos posterior à eleição as pesquisas, elas, de fato, elas dão as tendências corretas, né? Pode ser que nos últimos dias aumente um ou outro candidato a mais, mas a tendência, ela continua. Eu, como deputado federal, independente de quem seja o candidato ao governo, eu trabalho para o Eduardo Leite, acho que é o melhor candidato ao governo, tem as melhores propostas, está preparado, um rapaz jovem, fez uma revolução em Pelotas, terceira maior cidade do estado, com a nona maior economia, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo. Pelotas é muito maior que Novo Hamburgo e nós temos um orçamento de Novo Hamburgo parecido com o de Pelotas, ou seja, nós teríamos que ter, Pelotas teria que ter um orçamento muito maior e o Eduardo conseguiu dar resultado, né? Eu comparo com Canoas da mesma forma, mesmo tamanho de Pelotas, uma cidade 2 vezes com orçamento maior do que Pelotas. Ou seja, nós como deputados federais eleitos, independente de partido, nós não temos que estar preocupados se vai ser o governador A, B ou C. Nós temos que cumprir o nosso trabalho e colocar os interesses do Estado do Rio Grande do Sul em primeiro lugar, colocar o interesse coletivo em primeiro lugar. Claro que a relação construída com um candidato ao governo, né, que tu tenha a porta aberta, que tu tenha capacidade de diálogo e que seja do mesmo campo e projeto político do que o do deputado, as nossas propostas construídas para a campanha do Eduardo Leite, elas passaram pelo debate dos candidatos a deputado estadual e federal, e eu fui um dos que ajudei a construir o plano de governo. Então, nós temos similaridades de pensamento e eu, caso o Eduardo Leite se eleja, eu vou trabalhar para isso, nós teremos similaridades de pensamento e eu vou ser um dos deputados federais que estarei em Brasília, trabalhando pela minha região, pelo meu município, pelo estado, mas principalmente para ser o braço do governo em Brasília, à frente do governo federal, para que a gente possa fazer a condição de intermediar bons resultados para o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem inúmeras dificuldades aqui na nossa região. A questão do empreendedorismo, da dificuldade que as empresas têm no setor tributário, a saúde, é algo muito sensível à nossa comunidade, até porque ela deve ser imediata e o atendimento ele precisa ser imediato e de qualidade. O emprego são 13 milhões oficialmente, sendo que há o conhecimento que há mais desempregados no Brasil inteiro. Quais são as suas principais diretrizes nesse teu mandato, nesse teu futuro mandato? Vamos lá. Tu já tocou 2 pontos que a gente demoraria para falar 20 minutos aqui, né? Acho que geração de emprego. Nós estamos acompanhando o programa eleitoral e todos os candidatos falam em geração de emprego. Agora, gerar emprego não é pegar um empresário pelo braço e falar o seguinte: se instala aqui, vamos colocar uma empresa aqui e tu vai gerar emprego. Gerar emprego, tu tem que criar um ambiente favorável para gerar emprego. Primeiro, burocracia, uma estrutura pública com menor burocracia, para que nós tenhamos agilidade. Porque quem vai instalar uma empresa, uma indústria no Rio Grande do Sul, se não tem agilidade, é enrolado pelo governo e muitas vezes vai para outros estados. Licenciamento ambiental. Não adianta nós demorarmos 150 dias, 1 ano, para dar o licenciamento ambiental, enquanto o estado de Santa Catarina dá 30 dias. Logística. Nós temos que ter condições logísticas para desovar e descarregar, distribuir a nossa produção. Nosso calçadista aqui da região, muitas vezes, ele embarca o calçado para mandar para Rio Grande pelo déficit de infraestrutura do porto de Rio Grande, não se consegue embarcar pelo cronograma do navio, ele tem que sair com um caminhão de lá de Rio Grande para ir para Itajaí ou para São Paulo ou para o Paraná para embarcar o seu produto, sendo que todo este custo logístico sai do seu bolso. Quinto, nós temos 20% do PIB, né? Representa 20% do PIB gaúcho, não? A questão logística. Com certeza. O custo logístico do Rio Grande do Sul é muito maior do que outros estados. Enquanto o Rio Grande do Sul, em infraestrutura, ele investe 2% ao ano, tem estados que investem 8% ao ano. No final de 4 anos, nós estamos muito atrás dos estados. Outra coisa importante, carga tributária.
nós temos um problema sério na competitividade com os outros estados. O nosso sistema tributário brasileiro nos dá a condição de nós termos que disputar com outros estados, sendo que eles nos dão benefícios para segmentos e setores que acabam levando as nossas indústrias para outros estados. Então, se nós não tivermos todos esses ambientes recriados e bem construídos pelo próximo governo, nós vamos continuar perdendo empregos e não gerando empregos. Nós ainda temos que nos preocupar com matriz econômica, ter a condição de ter um planejamento econômico de longo prazo e taxa de câmbio, principalmente no Vale dos Sinos. Nós somos a economia do mundo, que mais sofre influência política. O que eu quero dizer com isso? Que cada pesquisa eleitoral para presidente da República, que o senhor na sua casa assiste nos jornais, no outro momento, após o anúncio da pesquisa, se mostra a Bolsa de Valores, o impacto que a pesquisa tem. Ou seja, nós não temos uma economia sólida, consolidada. E isso não depende só dos estados. Depende do Brasil, depende do país. Nós temos um presidente da República que nos dê condição de dar solidez econômica de longo prazo, para nós industrializarmos, gerarmos emprego aqui, porque tudo que nós importamos e vem para o estado do Rio Grande do Sul ou para o Brasil é emprego gerado fora. Saúde. Nós, no Vale dos Sinos, temos um problema sério de saúde. Nosso hospital municipal, por exemplo, de Novo Hamburgo, recebe pessoas do estado inteiro, não é só de Novo Hamburgo, é da região inteira e basicamente mantido pela Prefeitura de Novo Hamburgo, com os repasses na média de 3 a 4 meses atrasados do governo do estado, sendo que muitas vezes os municípios de todos os hospitais, não é Novo Hamburgo, todos os hospitais, têm que bancar do seu bolso para as entidades, hospitais filantrópicos, beneficentes ou municipais, como é o caso de Novo Hamburgo, e com pouca participação de outros municípios. Então, o básico é o Estado conseguir colocar as suas contas em dia, ter um cronograma de pagamento, de repasse, do que é sua obrigação para a saúde dos municípios, principalmente, no caso, aqui para o Estado, mas eu quero, aqui para Novo Hamburgo. Mas eu quero uma coisa que é importante, que nós vamos, e eu estou pautando como candidato a deputado federal, que é nós rediscutirmos o Pacto Federativo, que é uma coisa muito antiga, as pessoas já estão até cansadas de escutar. Mas 60% de tudo que se fatura na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado vai para Brasília. 18% fica para o município. A vida da gente acontece no município. O buraco na frente da nossa casa, a lâmpada queimada, a vaga na escola, o posto de saúde que nós precisamos, tudo nós batemos na porta do município. Nós temos que rever o Pacto Federativo para que os recursos voltem para os municípios e que nós tenhamos autonomia, que o prefeito tenha autonomia de investir aonde é necessário para cada cidade, porque senão nós vamos fazer com que os prefeitos e vereadores continuem sendo reféns do governo federal e dos deputados e senadores, passando com o pires na mão pedindo recursos. A gente sabe que vive um presidencialismo, né, que é um parlamentarismo disfarçado, não existe. O presidente ele é refém, claro, do legislativo, porque se não tem uma aprovação do legislativo, ele tem muito mais força. Todos os candidatos, a grande maioria dos candidatos que estiveram aqui sendo entrevistados, falaram disso, dessa questão do Pacto Federativo e da importância do município receber mais recursos, justamente porque é ali que acontece. Quais são os entraves que parlamento dificultam isso, já que durante a campanha esse é um grande tema? Dois entraves. O próprio Executivo Federal, Presidente da República, ele tem que querer fazer essa mudança, e o Parlamento tem que querer fazer essa mudança, porque é muito fácil ter emendas parlamentares, tu dosar para quais municípios tu quer mandar emendas e tu conseguir manter esse vínculo. Eu creio que nós temos que ter a condição de rever isso, e aí vai depender muito do cidadão que está nos acompanhando. Quem são os candidatos a deputado federal, estadual, senadores que eu vou votar, e acompanhar o mandato deles, se de fato eles trabalham para essas mudanças que estão dizendo durante a campanha eleitoral. Eu sempre digo em todos os lugares que eu vou, consultem o Lucas Redecker, consultem se ele é ficha suja, se ele está envolvido em alguma denúncia, se ele está envolvido em alguma operação. Isso nós temos que fazer com todos os candidatos, não é só com o Lucas Redecker, e quero dizer aqui para vocês, não é só o Lucas Redecker que é ficha limpa, tem um monte de candidatos de todos os partidos que são ficha limpas. O nosso dever, meus amigos, é nós escolhermos os melhores de todos os partidos. Todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins, nós temos que botar pessoas boas para nos representar. Tem aí as redes sociais, a internet, nos dá a condição de poder consultar a todos. Isso é muito importante. A Vale TV faz isso, está trazendo aqui os candidatos para debater as propostas, aqueles que mais têm pensamentos similares aos nossos, vamos avaliar o que fizeram, o que deixaram de fazer, e pós-eleição, uma coisa que muitas vezes a população brasileira não está acostumada, Tobias, que é acompanhar o mandato do seu parlamentar e não esquecer em quem esta pessoa votou.